Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41 e 42. Primeira de Reis, 18, 41 e 42. Os irmãos que já acharam, diz amém. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos. Agora vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 53. E o capítulo 8, verso 1 apenas, tá? Evangelho de João, capítulo 7, 53. É o último versículo deste capítulo. E o capítulo 8, só o verso 1. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. 8:1. Porém Jesus foi para o monte das oliveiras. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós já podemos te adorar neste lugar, Senhor. Nós podemos te louvar neste lugar. E o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Deus, eu vou pregar, mas o Teu Espírito Santo é que vai trazer as revelações nos corações que estão aqui nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Fala comigo, fala com todos nós que estamos aqui de uma maneira poderosa. Que esta palavra, Deus, venha trazer uma fé de qualidade ao nosso coração. Que essa palavra venha nos levar mais perto de Ti, como nós louvamos. Que esta palavra venha nos exortar, animar, consolar, fortalecer. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela liberdade que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Muito bem. Deu para perceber nos dois textos que nós lemos que eu vou falar um pouco sobre a questão de oração. Eu gosto de falar de oração. E se eu fosse para colocar um tema dessa mensagem, o nome da mensagem seria Monte, um lugar de supremacia. Vamos falar junto? Fala, monte, um lugar de supremacia. Por que tudo isso? Olha, você que é leitor da Bíblia e conhece a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre alguns montes, não é assim? Montes muito conhecidos, que quem está mais tempo na igreja sabe, o Monte Sinai, Monte Horebe, Moriá. Esses montes na Bíblia significam muito na história do povo de Deus, significa bastante. Eu quero já deixar claro aqui nesta noite, que eu não vim aqui para fazer com que você, esta semana, vai atrás na região aí, que fica um pouco longe, para procurar um monte para orar. Por favor, irmãos, eu não quero me limitar à questão do monte, de, sabe, algo rochoso muito grande, ou uma elevação muito grande de terra, ou algo rochoso que você tem que subir lá, porque lá Deus vai te ouvir. Por favor, eu quero colocar nessa noite a questão do monte, é você estar na presença do Senhor, como foi cantado aqui, perto quero estar. É isso que eu quero colocar. A importância de nós irmos para o monte. E esse monte pode ser um quarto na sua casa. Jesus diz lá no capítulo 6, e tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora ao Pai. Teu Pai que está em secreto te recompensará. Então, não vamos ficar preso nisso. Olha, agora eu lembro que houve uma época, essa questão de monte, de mata, essa época, e as pessoas às vezes faziam caravana para ir orar num monte. Eu acho que fica aqui em Morro Agudo, não sei qual é o lugar aqui da cidade, um pouco longe, não tem nada contra, não é assim? Mas não há necessidade disso, não há necessidade disso. Eu sempre orei há mais de 20 anos, eu era solteiro, nós tínhamos o costume na Igreja Batista lá de Monte Azul,
ir para um monte. Nós falava monte, orar, mas não era monte, até o contrário. O sítio do meu pai lá é uma baixada assim enorme, muito grande a baixada, e nós orávamos lá numa matinha que tinha lá embaixo. Então, às vezes, fala assim, nós vamos orar na mata, nós falávamos assim, nós vamos orar no monte. Nós usava essa expressão, monte, mas não tinha nada de monte, de elevação ali. O monte pode ser a sua varanda da sua casa do fundo, pode ser o seu quintal, pode ser um lugar reservado. O que eu vejo a necessidade da igreja hoje é estar na presença do Senhor. Irmãos, depois de um bom tempo já na caminhada com Cristo, nós temos visto que muitos modismos já passou na igreja, muitas ondas, e nós não podemos ser crentes surfistas, que pega aquela onda que vem, e eu mesmo andei pegando, não é assim? Mas a conclusão que eu chego hoje, depois de estar à frente da igreja já de Colina, já há 11 anos, é que muitas dessas coisas passou, a onda passou, mas a palavra de Deus permanece para sempre, amém, irmãos? O próprio Jesus disse, tudo vai passar, tudo passa, mas a minha palavra jamais passará. Então, o que nós precisamos resgatar na igreja hoje, porque século 21, correria do dia a dia, o tempo passa rápido, é o crente Job. Quem é o crente Job? Aquele que jejua, ora e Bíblia. Precisa resgatar isso na igreja. É estar diante do Senhor. Monte, um lugar de supremacia. Um lugar de supremacia, um lugar importante. O primeiro texto que nós lemos, quem já é conhecedor da palavra, já conhece a história de Elias, sabe que Elias era um homem de oração. Era um homem que subia no Monte Carmelo. Um dos montes que tem na Bíblia é o Carmelo. E ele estava sempre clamando ao Senhor ali, estava sempre buscando ao Senhor ali. E esse texto que nós lemos, depois dele desafiar os profetas de Baal, Acabe era o rei de Israel, Jezabel era a esposa, mas ela que comandava. E Elias, ele faz um desafio e fala para Acabe, vamos subir para o monte, leva lá os 450 profetas de Aserá e os 400 profetas de Baal. E vamos fazer lá um altar ali, você conhece a história. E eles clamaram por tempo, por toda a tarde, para que o Deus deles, o Deus de Baal se manifestasse, e nada se manifestou ali naquele lugar. O céu estava fechado ali, porque tinha um homem intercedendo ali, que era Elias. Elias é um homem de Deus. Eu gosto muito do profeta Elias, eu prego muito sobre Elias. De todos os profetas, é o que eu quero primeiro conhecer na glória, é Elias, o profeta do fogo. O homem orava e o fogo descia, não é assim? E nada desceu. E eles ficaram a tarde inteira, retalharam e ficaram ali, sabe? Depois Elias manda reparar o altar. Manda reparar aquele altar. Monte é lugar de reparar o altar. Primeiro ponto que eu quero colocar para você. Monte é lugar de reparar o altar. Altar é onde Deus se manifesta. Hoje o altar somos nós, irmãos. É o nosso coração. E Elias ora ao Senhor. E Deus se manifesta de uma maneira poderosa e consome todo o holocausto que tinha ali, até a água, consumiu tudo, a lenha, o novilho, consumiu tudo, levou tudo. E o povo agora sim. E o povo agora começa a reconhecer e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Outra coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é que monte é lugar de decisão. Porque antes Elias chama aquele povo a uma decisão. Falou, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se é Deus que vocês querem servir, vocês têm que servir a Deus. Se é Baal, é Baal. Hoje é o dia da decisão. Vocês têm que tomar uma decisão. E depois dessa manifestação do poder de Deus ali, consumindo o altar, aquele povo começa a reconhecer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é isso? E agora Elias pega e fala, acaba com todos os profetas, os 850, e eles terminaram com todos os profetas de Baal. E Elias aqui, ele dá uma ordem para Acabe. Quem era o rei? Era Acabe. Mas quem estava dando ordem aqui? Elias, esse homem de Deus. Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Você conhece a história? Fazia 3 anos e meio que não chovia. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Aqui que eu quero, sabe, bater nessa tecla. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo. O que nós estamos fazendo? Com quem nós estamos parecendo mais nesse tempo agora? Mais com Acabe ou mais com Elias? Olha a grande diferença, um do outro.
muita diferença, não é assim? Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os joelhos, e vai clamar, e clamar, e clamar, e clamar, para que a chuva viesse. O moço ia, tem algum sinal? Não, o céu está límpido, límpido o céu. Volta de novo lá, e ora, e vai, olha lá para a região do mar, vê lá no mar, sobe uma nuvem, não sobe uma nuvem. E na 7ª vez o moço chega e falou: tem uma nuvem, tamanho da mão de um homem, tem até um cântico que nós cantamos, subindo do mar, não é assim? Subindo do mar. E nós vemos que a chuva veio rapidamente, e ele disse para Acabe: ó, vai depressa, pode ir depressa, que a chuva vai te apanhar. Eu ouço o ruído de uma grande chuva, e nem nuvem não tinha. Isso era um homem de fé. Elias era um homem de fé, irmãos. E essa fé ele buscou na comunhão com o Senhor. Estava sempre no monte orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, sempre na presença do Senhor. E diz o texto que Elias correu à frente da carruagem de Acabe. Aqui houve um milagre aqui. Como é que pode um homem correr mais que cavalos? Houve um milagre. Monte é lugar de decisão. Quem vocês vão continuar adorando? Baal ou a Deus? Monte é lugar de restaurar o altar. É restaurar o altar. Outro texto muito conhecido, irmãos, e interessante, ainda falando de Elias, o seu sucessor, que foi Eliseu, também tinha o mesmo costume, era um discípulo de Elias. A Bíblia diz que ele ia para o Monte Carmelo. Quando morreu aquele menino da mulher, onde está Eliseu? Está Eliseu, está lá no Monte Carmelo. Ela foi atrás dele lá no Monte Carmelo. E ele vem e ressuscita o menino. Assim, Eliseu tinha a unção dobrada de Elias. Outro texto interessante que você conhece bastante, não precisa abrir não, mas é um texto bastante conhecido, e é um monte também muito conhecido, está lá em Gênesis capítulo 22. Esse texto é muito pregado nas igrejas, não é assim? Que fala sobre o pai da fé, fala sobre Abraão. Diz assim o capítulo 22 de Gênesis: e aconteceu depois destas coisas, que tentou ou provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes ou montanhas que eu te direi. Está vendo? Monte é lugar de sacrifício. Monte é lugar de entrega. Vamos falar junto? Fala: monte é lugar de sacrifício, lugar de entrega. Diz que o crente, o cristão, vai chegar um tempo, ele vai ter um momento da vida dele que ele vai ter que sacrificar o Isaque. Assim, a quem tu amas. Sacrificar coisa que eu não gosto é fácil, mas sacrificar coisa que eu amo. Eu estava pregando lá em Colina, eu estava falando sobre entrega, sobre entregar. Eu falei: vocês pensam que foi fácil para Abraão entregar seu filho, levar seu filho para ser entregue a Deus? Ele amava muito, era o filho da promessa. Muito difícil para Abraão isso. Ali Abraão provou o amor que ele tinha por Deus. Então monte é lugar de prova, monte é lugar de entrega, monte é lugar de sacrifício. O que nós gostamos muito? Ainda eu brinquei com os irmãos, se fosse para me renunciar um jiló de alimento, não é difícil, é? Jiló, um quiabo, berinjela, o médico fala: não pode mais, tudo bem. Mas aí se o médico fala assim: você tem que renunciar agora àquela pizza de 4 queijos, aquela lasanha recheada, aquele sorvete gostoso, não é assim? Fica difícil, fica complicado. Isaac era muito mais do que isso para Abraão. Então monte, eu entendo que monte, irmãos, monte é lugar de entrega, sabe, de entrega. Por isso que muitos não querem se entregar, muitos não querem ir para o monte. E frisando mais uma vez, não é uma elevação de terra ou de rocha, não precisa estar ali não. Muitos não querem ir na presença do Senhor e fazer uma oração de entrega, porque tem medo. O que Deus vai pedir de mim? O que Deus vai pedir? O que Ele vai pedir será? Ele vai pedir uma coisa que você gosta muito, pode ficar tranquilo. Assim, vai pedir uma coisa que você gosta às vezes. Isso é uma prova de Deus, para ver se nós amamos ao Senhor. E quando o anjo disse para Abraão: Abraão, não faça isso com o menino,
Agora sim, você provou que você ama a Deus. Agora sim, você deu prova que o seu amor é maior do que todas as coisas, até o seu próprio filho. Até o seu próprio filho. Então, irmãos, estar na presença de Deus, ir para o monte, buscar o Senhor, estar próximo do Senhor, significa isso, significa, sabe, renúncia, sabe, uma renúncia. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa vida cristã. Eu quero ler outro texto para vocês também, muito interessante, que está lá em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, do verso 12 ao verso 18. Vocês podem só ouvir, não precisa nem abrir. Êxodo 24, 12 a 18 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés, sem dúvida nenhuma, na Bíblia, é o homem que tinha mais comunhão com Deus, é o homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus face a face, cara a cara. E aqui Deus chama ele para o monte Sinai, para poder dar as tábuas dos mandamentos. Monte é lugar de nós recebermos a palavra de Deus. Monte é lugar de ensino, porque o verso 12 no final fala assim, olha: e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Ah, mas numa oração Deus vai me ensinar alguma coisa? Vai, irmãos, vai ensinar nós. E Moisés vai, e Moisés está ali, espera ali o chamado do Senhor, e Deus chama ele. No verso 16 fala: chamou a Moisés do meio da nuvem. Monte é lugar de chamado de Deus, irmãos. Quando o crente se entrega ao Senhor, quando ele coloca sua vida diante do altar de Deus, ele tem que convicto que ali pode haver um chamado de Deus para a vida dele, um chamado de Deus para a vida dele, algo que Deus quer para a vida dele. Olha, você vai ser missionário, eu tenho um chamado para você, você vai fazer missões, não é isso? Você vai fazer missões. Ontem nós passamos, um sábado por mês, nós passamos Cine Gospel lá na igreja, e nós passamos um filme que chama Redenção, e a história de um homem que se converte, era drogado, e ele se converte. A mulher primeiro se converte porque ele estava preso, e ela se converte, ela era fazia striptease, e ela se converte a Cristo. Depois ele sai da cadeia e falou: você não vai hoje trabalhar? Ela falou assim: não, eu deixei aquele trabalho. Ele falou: mas por que aquele trabalho é tão rendável? Ele falou: não, agora eu encontrei Jesus, eu tenho Deus, Deus não quer mais que eu faça esse trabalho não agrada ao Senhor. Ele ficou bravo com ela, apelou com ela, e ele era muito drogado, muito viciado, mas ele chegou no fundo do poço, estava para ser preso novamente. Ele falou para ela: me ajuda. Ainda bem. Ela falou: eu vou te ajudar, vão comigo na igreja. E ele foi na igreja, no primeiro culto lá, depois da palavra lá, ele aceitou ao Senhor Jesus, depois de muita relutância, e já foi batizado naquele mesmo dia, naquela mesma noite. E ali Deus começa a falar com aquele homem, e um missionário vem lá da África, falando das dificuldades da África, dos guerrilheiros que matavam os adultos, levavam as crianças como escravas, estrupavam as crianças, sabe, levavam as crianças para ser vendidas como escravo. E ele de noite não conseguiu dormir, e aquilo tocou no coração dele, e Deus falou para ele: você vai para lá, vai lá ver o que está acontecendo lá na África. Ele falou para a mulher dele: olha, não sei, Deus falou comigo, eu preciso ir para lá. Ele falou: você vai largar o negócio, agora que nós estamos prosperando? Ele falou: eu vou largar tudo, eu vou lá, mas eu volto logo. Quando ele chegou lá e viu aquilo que ele viu ali, sabe, mortes, aquelas crianças, ele volta para a casa da mulher e fala: ele tinha uma filha, falou: olha, não dá para ficar aqui, você toma conta da igreja aí,
Você toma conta que ele construiu um templo, uma igreja, um orfanato. Falou, eu quero agora ir para lá, eu quero construir um orfanato lá na África. E esse homem prosperou muito nisso. Ele ia e voltava, sabe? Ia e voltava, prosperou muito, resgatando crianças da mão das guerrilhas ali. Chamado de Deus. Mas sabe por que houve esse chamado na vida dele? Porque ele parou diante do Senhor, ficou em oração na madrugada e Deus falou com ele. Irmãos, Deus não tem como falar de uma maneira clara ao meu coração se eu não parar diante dele, se eu não ir para o monte, se eu não buscar o Senhor, se eu não sair da rotina. Hoje que nós percebemos às vezes essa questão de rotina, sabe? Aquela rotina, eu vou no culto, eu vou na quinta, vou essa rotina e não sai disso. Não pode, irmãos, não pode haver essa rotina, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu posso me tornar um religioso, uma pessoa religiosa. Deus não quer pessoas religiosas, Deus quer pessoas que estejam na presença dEle. O verdadeiro cristianismo é a aproximação de Deus a cada dia, é ir para o monte, é ir para a presença do Senhor, é buscar o Senhor, é estar ao Senhor. E aí houve um chamado e Moisés vai e entra no meio da nuvem, não é isso? E havia um fogo consumidor no cume ali, aos olhos de todos os filhos de Israel. E a glória do Senhor diz, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, no verso 16. Muitos falam, eu queria que a glória de Deus se manifestasse na minha vida. Vá para o monte, meu irmão. Vai buscar o Senhor para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida. Precisa clamar, precisa buscar o Senhor, precisa estar na presença do Senhor. E ele ficou 40 dias ali sem comer e beber, e desce, o povo já tinha se corrompido, você conhece essa história, ele quebra as tábuas e sobe novamente, aí leva o povo lá, morreu muito dos povos ali, queimou o bezerro de ouro, fez eles beber aquela água amarga ali, e ele volta e fica mais 40 dias ali para pegar as outras tábuas. Moisés era um homem que tinha muita comunhão, estava sempre na presença do Senhor. E quando eu olho para o verso 16 que fala, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, sobre o monte Sinai. Mas é só no monte que habita a glória do Senhor? Não, irmãos, não é só no monte, irmãos. É quando você busca a Deus de coração, quando você fecha a porta e clama ao Senhor, você vai para um lugar e ora a sós com o Senhor. E eu acho que você, lembrando de glória do Senhor, de monte, já veio à sua mente os leitores da palavra do Senhor, lá Mateus, não é isso? Mateus capítulo 17, é um texto bastante conhecido, muito conhecido de todos. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Está vendo? Monte é lugar de transformação. Monte é lugar onde a glória de Deus se manifesta. Essa experiência ficou marcada na vida de Pedro, Tiago e João, porque lá em 1 João, quando ele está falando de Jesus, ele fala assim, e vimos a sua glória no monte. Ele não esqueceu, e vimos a sua glória no monte. Aquela mudança que houve nas vestes de Jesus, resplandecia as vestes de Jesus. Ali houve um momento ali que Jesus, como um Jesus glorificado de Apocalipse capítulo 1, parecido com aquele Jesus glorificado do capítulo 1 de Apocalipse. Então monte é isso. E Pedro ficou tão feliz por estar ali, ver tanta glória, tanta visão, tanta coisa, disse, olha mestre, é bom estarmos aqui, não é melhor nós fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés? Ficou atordoado com aquela visão. Eu quero ter visões de Deus. Lá em Joel fala, não é isso? Os jovens sonharão, não fala lá? Ter visões. Se você não for para o monte, para a presença do Senhor, não tem jeito, não vai ter visão. Então, irmãos, isso é muito importante nós entendermos isso, sabe? Entendermos isso. Monte é este lugar onde Deus quer consumir o holocausto, como no caso de Elias. Outro texto interessante é João capítulo 8. Vai lá para João capítulo 8. Fala, eu já li. Mas nós lemos só um versículo, agora nós vamos ler o outro, tá bom? João capítulo 8. Mas Jesus também ia muito para o monte. João 8, 1 e 2.
Lembra o 53 que nós lemos, no final do 53? Não, versículo 53, 7 de João. E cada um foi para a sua casa. Depois de Jesus falar, pregar, orientar, cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, é o mais conhecido do Novo Testamento. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Monte é lugar de receber de Deus, para poder dar de Deus. Como eu vou dar uma coisa que eu não recebo? Eu tenho falado para os irmãos lá, que eles lideram pequenos grupos, e eu falo para eles: se você não está disposto a sentar para ouvir, para aprender, você não está preparado para se levantar e falar. Essa é a realidade. Aqui você vai ver que Jesus vai para o monte, e de manhã cedo ele passou a noite no monte, tornou para o templo. Essa era a rotina de Jesus. Se você ler em Mateus, Marcos e Lucas, é a rotina dele. Pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se e os ensinava. Tem uma outra passagem, fala que Jesus foi para o monte. Quando foi escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite no monte orando. Outra passagem, ele estava orando no monte, e quando ele desce, o pai tinha levado o menino endemoniado para os discípulos expulsar os demônios, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Eles não estavam no monte, Jesus estava no monte. E Jesus desce e fala: ô povo incrédulo, até quando eu vou estar com vocês? Traz o menino aqui. E ele expulsa o demônio daquele menino. E os discípulos chamam Jesus do lado e falam: por que nós não expulsamos? Jesus falou assim: olha, essa casta de demônios, ela é expulsada com jejum e oração. E oração. Faltava oração na vida dos discípulos, irmãos. Faltava oração na vida dos discípulos. Jesus passou a noite em oração, então não teve dificuldade nenhuma chegar para sair. Aquele pregador que morreu, Maio Monras, falava muito sobre isso, né? Eu vi uma mensagem dele que me impactou sobre a oração, e ele colocava muito sobre essa questão aí. Às vezes os discípulos ficavam horas e horas e horas mandando o Espírito sair, e não saía, e Jesus chegava e falava: saía, mas sabe por quê? Jesus passava horas e horas e horas orando, e os discípulos às vezes comendo e bebendo, não sei, fazendo o quê. Então o segredo, irmãos, é esse. O segredo de uma vida cristã de sucesso, de vitória, se fala tanto sobre vitória, é esse. Esses homens eram vitoriosos. Por quê? Porque eles iam para a presença do Senhor, ia para o monte orar ao Senhor, ia clamar ao Senhor, estavam ali direto, e Deus falava com ele, porque também no monte não é lugar só de você ficar falando a lista de compra: oh Deus, eu preciso disso, olha, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não, o monte também é um momento de você parar e deixar Deus falar ao seu coração, e Ele fala. Aí depois que você ouviu o recado de Deus, você vai e fala para as pessoas, o que você recebeu você entrega para as pessoas. Então monte também é isso, monte é isso. Outro texto interessante também é Lucas capítulo 22. Esse todo mundo conhece. Jesus ali no Monte das Oliveiras, ali em agonia. 22, de 39 a 46. Muito conhecido de todos esse texto aqui. Mais uma vez Jesus está no monte, mas agora, não é assim? Ele tinha uma decisão séria para tomar, não é isso? 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Prestou atenção no início do versículo, irmãos? E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Era um costume de Jesus. Um irmão perguntou, falou assim: nossa, mas Jesus era o Filho de Deus, ele precisava orar tanto? Ele não era o Filho de Deus? Eu falei: mas 50% divino, 50% era homem. Ele mesmo fala Filho do homem. Também tinha dificuldades, não é assim? Tinha fome, sede, era tentado, mas nunca caiu no pecado. Então precisava assim orar, porque ele estava com o Pai desde a eternidade, da criação do mundo, e agora ele vem para a terra. Acho que ele ia ter comunhão com o Senhor, estava orando ao Senhor. Esse era o segredo das vitórias de Jesus, do seu sucesso no seu ministério, era a oração, irmãos. Estava no monte, como era de costume, e também os seus discípulos o seguiram.
E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, fazia o quê? Orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Monte é lugar de eu buscar a vontade de Deus e não a minha. É lugar de eu buscar a vontade do Senhor. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Monte é lugar do sobrenatural de Deus, extraordinário de Deus. Um anjo aparece ali e confortava Jesus, irmãos. Confortava Jesus. Um dia uma irmã falou assim: eu vejo experiência de pessoas que vê anjo. Eu queria tanto ver um anjo. Eu falei: eu também queria, mas nunca vi. Aí eu peguei e falei para ela: você quer ver anjo, irmão? Clama a Deus, ora ao Senhor, porque as experiências que eu tenho na Bíblia, Cornélio estava orando, o anjo veio e falou. Outras experiências que eu tenho na Bíblia, de pessoas que estavam clamando, orando. A do próprio Senhor Jesus, o anjo apareceu porque ele estava clamando ali, orando ao Senhor. Aí ela riu assim, eu falei: então, clame, tenha tempo de oração, quem sabe Deus me dá essa graça de você ver um anjo. Agora, ver anjo longe do Senhor, da presença do Senhor, só fosse for para confrontar com Balaão, assim. Mas é outra história que eu estou contando, é outra mensagem que eu estou falando, não é isso? Aí diz ainda o texto: apareceu-lhe um anjo que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza, e disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Monte é lugar de você se fortalecer para não cair na tentação, para não cair no pecado. Você está forte espiritualmente, o diabo não tem acesso. Monte é para você se fortalecer, monte é para você recarregar a sua bateria espiritual, que está precisando muito, irmãos, por causa da correria do dia a dia. Está necessitando, na igreja hoje, está precisando disso. Olha o que aconteceu com o Senhor Jesus lá. Seja feita a tua vontade e não a minha. Se for possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice. Passa, Senhor. Mas Jesus veio, não foi para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele morresse na cruz. Mas a alma dele, a carne clamava, não queria isso. Ele teve uma luta muito grande. Ele estava em agonia, irmão, estava agonizado, a ponto de o suor se tornar gotas de sangue. Mas houve um sobrenatural ali, os anjos vieram ali. Quando Jesus vai para o deserto antes do ministério também, diz o texto que depois da tentação do diabo, os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram 40 dias em jejum, orando a Deus, em comunhão com o Senhor, no deserto, Jesus, antes de começar o ministério. Então, quando eu pego nas páginas da Bíblia, eu vejo homens e mulheres que tinham uma vida de oração. Como eu friso novamente, para você não sair daqui, agora nós temos que ir atrás de um monte para orar. Não. Você tem uma vida de oração. A questão de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, porque ele tinha que sair, porque, sabe, era muita gente em volta dele, ele tinha que ir para um lugar reservado, ele tinha que ir para um lugar orar. Isso é importante. Isso é importante. Eu vou para a mata toda sexta-feira. Mas eu falo monte, porque você gosta de falar mata, né? A pessoa já fala assim: eu vou para o monte. Quando eu cheguei em Colina, nós estávamos acostumados a ir para a mata. Carlinhos, nós estávamos muito acostumados a ir para o monte. E logo que eu cheguei ali, eu falei: nossa, será que tem uma mata aqui por perto para orar? Falei para os irmãos. Ele falou: tem um seringal aí. Aí começamos a ir no seringal, depois no outro, ali por perto, ia um grupo, mas foi indo, foi parando, porque a oração é disciplina. Foi parando. Mas eu nunca parei. Chega sexta-feira, fica 8 quilômetros de Colina, uma matinha bem fechadinha. E os irmãos falam assim: nossa, pastor, mas você vai sozinho, pastor? O senhor não tem medo? Eu falei, irmãos, mas medo de ir lá e clamar a Deus, orar ao Senhor, ficar louvando ao Senhor. Ainda eu brinco, falo: você está com medo de alguma coisa? Vão comigo, não é assim? Vão junto comigo. Que para mim, irmãos, que eu valor não tem, sabe, é uma experiência que eu tenho.
Às vezes uma sexta-feira não dá certo, eu fico assim, mas você não pode orar na sua casa? Eu oro na varanda, eu oro em vários lugares, eu oro no templo, fico lá no templo, lá, horas orando, eu vou no templo também para orar, nos dias que antecedem o culto. Mas ali na mata, há uma liberdade maior, é gostoso ficar ali, ainda mais com esse calor agora desses dias ali. E eu fico 2 horas, 3 horas ali, e quando eu olho no relógio, eu falo, não é possível que já é esse horário. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão, como eu disse no começo, que os modismos passam. Mas oração e palavra, irmãos, isso não pode passar na nossa vida. A igreja não pode viver de modismo. A igreja que agrada ao Senhor, a igreja que, sabe, tem palavra, tem ensino, e tem oração, tem clamor a Deus. E nessa oração de Jesus nós vemos oração de renúncia também, de entrega também, como no caso que nós lemos naquele outro texto ali, de Elias. Socorro de Deus, o anjo vinha e fortalecia. Eu preciso de um socorro do Senhor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, socorro vem. E socorro vem. O Salmo 126 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Sião e Jerusalém, são como os montes do Sião, que permanecem para sempre, não se abalam, não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes do Sião. Monte é algo rochoso que não tem perigo, pode dar tempestade, ele não se abala, não se curva. Então, esse é o lugar, por isso que é um lugar de supremacia na vida do cristão. Mas aí, o pastor na igreja, o dirigente do louvor aqui, o outro irmão, o vice-presidente da igreja que canta, os levitas, esses precisam realmente ir para o monte, eles precisam orar, eles precisam estar na presença do Senhor. Mas eu, pastor, eu acho que eu não preciso. Irmãos, precisa, irmãos, precisa. Todo crente nascido de novo tem que desenvolver uma comunhão com o Senhor, tem que ir para o monte. Fala para o irmão que está perto de você, sai da rotina, irmão. Não, mais forte, fala para ele, sai da rotina, irmão. Fala para ele, vai para o monte. Vai para o monte. E tantos outros textos, mas o tempo não dá, não é isso? Outros montes muito conhecidos, o monte Nebo, o monte Gerizim, Ebal, onde tinha as bênçãos e a maldição, não é isso? O monte Carmelo, monte Moriá, que foi do sacrifício, monte Horebe, da sarça que ardia, mas não consumia, monte Abarim, monte Hermão, monte Ararat, onde ficou a arca. Outros montes são muito conhecidos na Bíblia, muito conhecidos na Bíblia. E é interessante que no monte onde houve o sacrifício ali que pediu Isaac, aquele monte Moriá, dali centenas de anos foi aonde Salomão construiu o templo. A Bíblia tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver. Na época de Davi, Davi vai lá e compra aquela parte daquela terra. Eles queriam dar, Davi falou, não, eu não quero oferecer a Deus nada que custe a mim, não quero oferecer nada que não tenha custo. E ele compra aquilo ali. E o filho dele, Salomão, constrói o templo ali no monte, naquele monte, onde ofereceu Isaac. E ofereceu Isaac, mas Deus entendeu ali que Abraão o amava acima de todas as coisas. Então o monte na Bíblia sempre tem uma referência legal, sempre tem uma história por trás de um monte. Há sempre isso. Agora me lembrei a questão de Elias. Lembra Elias, quando Jezabel falou assim, Jezabel falou, dá um recado para ele lá. Fala para ele que amanhã, essa hora, a cabeça dele não vai estar em cima do pescoço dele, não foi? E ele ali afrouxou. Elias ali, ele deu uma vacilada, ficou com medo. Já tinha, olha, o homem de fogo, o homem que orava, a coisa acontecia ali, a mulher falou isso, prova que aquela mulher que governava ali em Israel. E ele pega e, se manda. Fica em cima, embaixo de um zimbro, pede a morte, sabe? Entrou em depressão. E o anjo aparece e fala, olha, come esse pão que está aí, essa água aí, porque a tua viagem vai ser longa, hein? A sua viagem vai ser longa, vai para o Monte Horebe, a sua viagem vai ser longa, muito longa essa viagem. E diz o texto que ele comeu aquele pão, bebeu aquela água, e com a comida, o que ele comeu, aquele pão feito por Deus, porque é o anjo que trouxe, ele caminhou 40 dias e 40 noites, a distância enorme,
E lá ele entra na caverna, você conhece a história, já ouviu mensagem sobre isso? E fica ali escondidinho na caverna, com medo de dizer Isabel. E diz o texto que Deus começa a agir naquele lugar, tremer aquele lugar. E houve ali um terremoto, e Deus não estava no terremoto. E houve fogo, e Deus não estava no fogo. Houve um vento impetuoso naquele monte, e Deus não estava no vento. E diz o texto que Deus estava numa, sabe, coisa tranquila, sabe, suave assim. Ali Elias conheceu o Deus dos sinais. Até então Elias conhecia muitos sinais de Deus, sinais, era fogo descia, consumia. O homem era muito usado por Deus, mas agora ele vai conhecer o Deus dos sinais ali. E ele falou: Elias, sai da caverna que eu vou falar com você. Falou: mas Deus, olha, mataram todos os profetas, só restou eu, não tem mais ninguém fiel, aqui acabou, não tem mais, acabou tudo. Apesar de ter tanta comunhão com Deus, Deus falou para ele: Elias, olha, tem 7.000 joelhos que não dobraram ainda a Baal, tem 7.000 joelhos que eu reservei, não dobraram. Você não está sozinho não, você não está sozinho. Aí dá algumas orientações para Elias, para já pegar o sucessor lá, que foi Eliseu, não é isso? Mas foi ali no monte ali. Monte é lugar de Deus falar conosco, dar orientações para nós, como deu para Elias ali, várias orientações sobre os reis que viria de Judá, de Israel. Monte serve para tudo isso, irmãos. Monte serve para tudo isso e por mais coisas. A hora passa rápido, não é assim? Queria que os irmãos do louvor viessem aqui, por favor. Tem um cântico, não sei se vai dar aquele cântico que eu falei. Esse cântico fala assim, ó: quero subir ao monte santo do Senhor. Muito lindo esse cântico. Tem muito a ver com o que nós compartilhamos aqui com os irmãos. Mas olha, coloque isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui nesta noite, eu não sei como está a sua comunhão com Deus. Eu não sei se você tem parado um tempo para orar, para buscar o Senhor. Faça isso, faça isso. Faça isso porque é importante. É muito importante. Estar na presença de Deus serve para tudo que nós falamos. E eu preciso tomar essa decisão, porque os dias são maus. Paulo diz em Efésios: remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são trabalhosos, difíceis. O diabo está aí querendo arrancar pessoas da comunhão da igreja. E se o crente não vigiar, Jesus disse para Pedro, Tiago e João: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por 3 vezes voltou, ele estava dormindo. Estavam dormindo. Jesus era um homem de oração, Elias era um homem de oração, Eliseu era um homem de oração, Moisés era um homem de oração. Outros homens na Bíblia, mulheres, eram mulheres e homens de oração. E eu? E você, meu irmão, minha irmã? Você é um homem de oração, uma mulher de oração? Quanto tempo você passa na presença de Deus? Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Quanto tempo? Foi lido aqui no início pelo irmão Ismael: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Precisa se disciplinar, o crente tem que ser disciplinado, ter domínio próprio. Não, esse horário eu vou ler a Bíblia, esse horário eu vou orar. Vai haver um reboliço, o inferno vai tentar impedir. Irmãos, eu já levantei madrugada para orar, e no telhado da casa, começa a pedrinha caindo no telhado da casa, não tem ninguém em volta. É barulho daqui, barulho dali. É incrível como o diabo, irmãos, o Satanás, o diabo, ele não tem medo de um crente que, sabe, é fortão, que canta bonito. Não, louvor é uma bênção, irmão, é uma bênção, louvor. Mas ele tem pavor, é de um crente que está de joelho, orando, clamando a Deus. Esse ele não pode nem ver. Odeia crente que ora. Odeia. Porque ele sabe que a oração é a nossa vitória. É a nossa vitória. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender isso. E ter uma vida com Deus. Ir para o monte. Deus está convidando para você hoje ir para o Monte Sião. Vamos colocar de pé todos agora, por favor, por gentileza. Feche os seus olhos, o grupo vai estar louvando ao Senhor. Quero subir ao Monte Santo do Senhor.
Pode ser este lugar aqui agora, uma experiência com o Senhor. Pode ser um culto, uma reunião. Ore a Deus, fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou precisando urgente ir para o monte, ou seja, ir para a presença do Senhor. Como nós cantamos o primeiro cântico, perto quero estar. Oh, aleluia. Quero subir ao Monte Santo de Oh, Jesus, Sião, eu preciso. entoar um novo cântico ao meu Deus. É, Deus. Mais que palavras, Mais, Senhor. minha vida eu quero entregar. Monte é lugar de entrega. Purifica o meu coração. Monte é lugar de santificar-se. Em tua presença, contemplar Monte é lugar de contemplar tua a grandeza de Deus. Oh, aleluia. Quero subir Você quer, meu irmão, minha irmã? Santo de Sião e entoar Adorar o Senhor. Ir para o monte para louvar o Senhor. É, Senhor. Mais que palavras, mais que isso. Uma entrega, uma rendição total a Cristo. Purifica o meu coração para entrar Purifica, Senhor. em tua presença. Oh, Jesus. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. E basta os teus pés. Monte é lugar de nós nos prostrarmos diante de Deus Santidade. e clamar ao Senhor. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave. É, Deus, aleluia. Um som agradável a ti, pois digno é. Olha, você que está em pé, eu quero desafiar você. Quero fazer mais um apelo para você. Se você, meu irmão, minha irmã, reconhece que você está precisando ir para o monte, você precisa, sabe, escolher um lugar para você ter um tempo com Deus, a sós com o Senhor, quarto, qualquer um lugar. Você reconhece que você precisa disso, estreitar esse relacionamento com Deus, essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. Os segredos de Deus, diz a palavra do Senhor em Provérbios, é para quem tem intimidade com Ele. Você quer saber aquilo que Deus quer e quer fazer na sua vida? Tem que se aproximar do Senhor, tem que ir para o monte, tem que buscar Deus. Se você reconhece isso, que está precisando disso, tem algo que você está necessitando, eu queria que você viesse, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para nós orar por você. Isso é uma atitude de fé, é uma atitude de fé. Jesus disse para um homem que tinha a mão ressequida: olha, fica em pé no seu lugar. Foi um desafio para aquele homem, ficou em pé. Vem para o meio, outro desafio, ele veio, toda intimidade com a mão escondida, tinha vergonha de mostrar a mão ressequida. Jesus falou para ele: mais outro desafio, estenda a mão. Nossa, agora foi duro. Estende a mão. E ele estendeu a mão e a mão dele foi restaurada. 3 desafios aquele homem aceitou. Então venha. Se você reconhece que precisa ir para o monte, precisa ir para a presença de Deus, precisa orar mais, precisa clamar ao Senhor, precisa buscar isso de Deus, venha, sai do seu lugar, venha para cá para nós poder orar por você. Deus vai te visitar, já está te visitando, vai te visitar de uma maneira poderosa agora. Deus vai tocar em você agora. Se você está doente, Deus vai te curar. Se você está desanimado, Deus vai te animar. Se você está triste, Deus vai trazer alegria, que é uma unção de Deus neste lugar. O Basuri Andarabashai Kanderebasai. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Esse Kamahandikamasai Kandamashai. Ouça o meu chamado, minha serva. Venha para a minha presença, oh aleluia, santo é o nome do Senhor. Imasei que machai kamasai. Esse é o tempo de eu visitar o meu povo, diz o Senhor.
Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor. Venha, 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 venha. Eu preciso, irmão, buscar mais a Deus. Eu reconheço, todos nós precisamos, todos nós, para vencermos os Golias que aparecem, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Jesus se fortalecia, ia para o monte, passava a noite, ia de madrugada, orava à tarde, estava clamando, vinha para o templo, ensinava as pessoas, curava, libertava. Essa era a rotina de Jesus, era o costume de Jesus. Isso tem que fazer parte da igreja, da rotina dos crentes hoje do século 21. Precisa disso. Os modismos já passaram todos, e vem talvez mais algum aí, mas o que faz eu ficar firme na palavra? Outro dia o irmão falou assim: arroz e feijão. Eu falei assim: o que te sustenta você todo dia? É arroz e feijão. Não é todo dia que você come lasanha, não é todo dia que você come pizza. O que sustenta você todo dia é arroz e feijão. E é arroz e feijão mesmo, é a palavra, é a oração. É isso que está precisando da igreja, que nós estamos necessitando, irmãos. Nós estamos necessitando como igreja do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Eles vão cantar mais uma vez esse cântico, depois nós vamos orar. Pode cantar mais uma vez. Oh, aleluia. Santo, santo, decandariba, sai, randerica, machai, camarabaduriba, labachei. Oh, aleluia. Adore, adore, adore o Senhor. Erga suas mãos, se entregue ao Senhor, irmão. Nós precisamos sair da mesmice e ter experiências novas com o Senhor. Eu já vi tanta coisa no monte. Oh, meu Deus. Oh, Deus, aleluia. É a presença de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Mas se eu não busco Ele, Jesus está procurando esses verdadeiros adoradores. Oh, Deus, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor, Pai. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que nós estamos aquém daquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Não adianta eu saber que Elias orava muito, não adianta eu saber que Jesus orava muito, que Paulo orava muito, que Josué orava muito, que Eliseu orava muito, que Abraão orava muito. A questão é eu, Pai. Quanto tempo eu tenho passado diante de Ti, Senhor? Quanto tempo essa igreja, nossa igreja, a igreja do Senhor aqui na terra, está passando diante do Senhor? Pai, a correria do dia a dia, o Senhor sabe as dificuldades, ó Pai. Dá-nos domínio próprio, Pai. Queremos ser crentes disciplinados, que tenham tempo para oração, tempo para a palavra, Senhor, porque isso nos fortalece, nos recarrega, Pai. Olha para essas vidas que estão aqui, Senhor, na frente. Eles expressaram esse desejo, Pai, de ter esse tempo com o Senhor, de separar esse tempo para o monte, para estar em oração diante de Ti, para estar buscando do Senhor, porque monte é lugar de manifestação do Teu poder, da Tua glória, lugar de sacrifício, lugar de renúncia, de entrega, lugar de ensino, lugar de aprendizado. Abençoa eles de uma maneira poderosa. Pai, se houver alguém aqui, Pai, neste lugar que não ainda aceitou a Jesus Cristo, que venha aceitar Cristo. Esse é o primeiro passo para buscar uma comunhão íntima com o Senhor. Esse é o primeiro passo para poder se aproximar do Senhor como Salvador. Se há alguém aqui que veio nesta noite, algum visitante que não aceitou a Cristo ainda, Jesus está te chamando agora e diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Se entregue ao Senhor agora. Peça perdão dos seus pecados. Entregue sua vida a Jesus, a Cristo. Pai, olha para a igreja agora, para os irmãos. São teus filhos e tuas filhas, Senhor. Eles expressaram esse desejo, Pai,
sabe, de ter esse ótimo costume de ter tempo com a palavra, com a oração, com a comunhão com o Senhor, louvor nesse tempo. Ajuda eles, dá força para eles, Pai, para que eles possam realmente, ó Pai, ter experiências novas, experiências sobrenaturais, extraordinárias, Pai, na vida deles, Pai, experiências marcantes. Se tiver alguém doente aqui, Deus, desce com a tua mão, Pai. Eu não curo, mas o Senhor cura, Pai. Desce com a tua mão poderosa aqui, Pai, e cura essas pessoas. Desce com a unção que quebra o jugo e cura essas pessoas, Senhor. Seja qual for a doença, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que saia em nome de Jesus. Toca de uma maneira poderosa, Pai. Vai agindo nessa alma, nesse coração que está aflito, está ansioso, inquieto. Orei, massai, camachei, camassai. Lance sobre mim, minha serva, essa ansiedade tua. E massurra, camachai, candalais. Porque eu tenho cuidado de você, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Recamassei, randalamachia. Eis que eu te chamei para este lugar, porque eu tenho algo para você, diz o Senhor. E amassu e andalamachai. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Passa, Deus, a tua glória, passa o teu poder sobre todos que estão aqui nesse templo, Pai. E que o Senhor continue falando conosco através desses textos, dessas mensagens ainda, nesta noite, em sonhos. Continua falando, continua nos inquietando, Deus. E que possamos sair daqui entendendo que monte é um lugar de supremacia na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte que é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.